Nesta oportunidade, se encontramos em mais um momento para meditar na palavra do Senhor. Vamos continuar aprendendo a tempo, a cada oportunidade que Deus nos concede. Estamos em Salmos 10 e versículo 17. Senhor, tu ouviste. Vamos meditar nesta parte. Já deixamos uma reflexão falando sobre a audição divina. É bem verdade que o texto, o capítulo, o versículo expressa a capacidade divina e a nossa parte. A parte de Deus é nos abençoar e aqui a nossa parte é entregar a Ele. Uma vez Davi disse, se fosse o problema, se fosse para mim me desviar das coisas que eu vejo, era muito fácil, não era difícil. Porque aquilo que a gente vê com os olhos humanos, você só se joga por cima se você for trouxa, for carnal, se a sua natureza lhe dominar, o impulso da sua natureza, do seu sistema emocional. Mas se a gente for firme com Cristo, a gente se desvia, porque Deus dá graça, como a Jó fazia. Jó viu o mal, em vez de correr para cima, ele se desviava, e ia embora. E Deus dava livramento. Mas aí Davi vai e diz, o problema não é as coisas que eu vejo. O problema é os escondidos, aqueles ocultos. Como Judas Iscariote, que estava todo o tempo ao lado de Cristo, mas era o traidor, era o falso, o covarde. Então Davi diz, o problema as coisas ocultas, os planos ocultos, os pensamentos ocultos, os meus inimigos ocultos. Dele só Deus pode me livrar. E quando ele fala isso, ele está se referindo a isso. Eu tenho que aprender a deixar Deus trabalhar. Eu tenho que aprender a depender deste Deus. Porque é Ele que pode ouvir o que eu não ouço. É Ele que pode entrar lá nos bastidores e ouvir o que as minhas audições humanas não podem ouvir. E o bom é isso, meu irmão, meu amigo. Quando a gente aprende a confiar nesse Deus de justiça, a coisa muda. Não precisa abrir a boca em justiça. Não precisa estender a mão em justiça. Não precisa caminhar para a injustiça, senão que o homem de Deus diz, Senhor, guarda os meus pés de caminhar no caminho, de derramar o sangue do meu próximo. Guarda as minhas mãos de ferir o meu próximo. Davi foi perseguido todo o tempo, injustamente, por Saul, primeiro rei da história de Israel, mas nunca estendeu a mão e abrir a boca para contribuir da mesma forma. Não, Senhor. Uma vez foi dito para Davi, tá aí, Davi, o teu inimigo nas tuas mãos. Faz dele o que tu quiser. E para quem tem um instinto carnal, maldoso, numa oportunidade dessa daí, misericórdia. Mas Davi, já tendo sido ungido, o Espírito de Deus já dominava Davi. Ele ora para aquele homem que estava rejeitado por Deus, perseguindo Davi desesperadamente com aquele soldado de guerra. Davi libera uma palavra e diz, longe de mim de tocar no ungido de Deus. Aí é que é confiar em Deus, aí é que é ser manso, rapaz.
Não era manso de aparência, não. Porque tem pessoas que mostram ser manso de aparência. A gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que apresentar para Deus o que a gente é, rapaz. Nós estamos cheios de cristão, de crente que aceita Jesus. Que em poucos dias mostra estar transformado. Veste, se cobre com folha, bota aquela roupa lá que deixa as pessoas embelezadas. Mas eu quero lhe dizer que o homem de Deus que é espiritual, que tem a visão da palavra de Deus, ele não se embeleza com isso não, rapaz. Quando ele olha diferente, porque Deus faz ele olhar diferente. Oh, glória, aleluia, Jesus. Ele faz olhar diferente. Ora, já está vindo, eu já vou deixando o Santo Espírito. Oh, Deus de misericórdia. Ora, um homem que nem Samuel, um homem que a Bíblia diz que Deus não deixou nenhuma palavra dele cair por terra, mas a cumpriu. Olhou para o filho de Jessé e disse assim: certamente é esse que o Senhor me mandou ungir como rei de Israel. Olhou para a aparência e para a formosura. Se um homem que nem Samuel fez isso, imagina hoje, que é só teoria, filosofia, naturalismo, um evangelho sem fogo, sem poder, sem autoridade. Quando vai olhar, olha medindo os outros de cima para baixo. Que tem pessoas que pregam, Deus já me mostrou, foi muitos. Que quando olha para a gente, olhando de cima para baixo. Cuidado, você olha de cima para baixo medindo os outros e tem alguém que está de olho em você também, rapaz. E glória, aleluia. E tenha o Pai, o Filho e o Espírito Santo que está de olho na gente. Eu congreguei com um irmão que ele dizia: não aponte ninguém não, irmão. Porque quando a gente aponta alguém, tem 3 dedos apontando a gente. Oh, glória a Deus. A gente aprende assim, chegar diante de Deus, é andando com o homem de Deus, é orando com o homem de Deus, é ouvindo o homem de Deus, da parte de Deus. E glória a Jesus, eu só tenho que te agradecer todo dia que a gente senta neste lugar. Tu já está esperando, Pai, com a comida para alimentar as nossas almas, Jeová. E glória. Se apressa, Deus, em cumprir e glorificar o teu nome, envergonha o inimigo das nossas almas e do teu reino, Jeová. A todos aqueles que se levantam contra a tua palavra, Jesus faz saber que o Senhor é Deus. Da minha vida, da vida da sua igreja que está neste mundo. Dá uma palavra simples como o Senhor tem feito, com graça, com sal e com a glória que resplandece sobre as nossas vidas, Jesus. Então, os ouvidos de Deus, é o que o salmista está dizendo: tu, Senhor, só tu, Senhor, tem uma capacidade de audição, de ouvir o que eu não ouço, para cumprir, aleluia, aquilo que é lançado aos teus pés. Eu quero lhe dizer que servir a Deus é um mistério. Você fica falando besteira e a pessoa, assim como tem aqueles que se escondem lá nos bastidores para falar o que não deve falar, tem aqueles que se ausentam também para entrar no bastidor e também na presença de Deus e derramar seu coração diante dele e Deus entrar em ação, rapaz. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus querido. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por mais oportunidade que o Senhor nos concede. Por cada dia, meu Deus, que o Senhor tem dispensado da sua graça e da orientação da sua palavra. Nos abençoa continuamente, ó Pai, com estas bênçãos que vêm do céu. Até a próxima, se Jesus permitir.